Agora, você sempre levantou essa questão da... Isso, quer dizer, mesmo antes da pandemia, quer dizer, sempre se colocava que você tinha algumas questões que eram questões importantes. Primeiro, você tinha uma crise climática. Em segundo lugar, você tinha uma crise forte, que era uma crise da desigualdade. Em terceiro lugar, você tinha uma crise da democracia, que acabava não entregando aquilo que você esperava dela. Quer dizer, essas crises, mas olha só, antes da pandemia e antes da guerra. É claro que você teve a questão da pandemia e agora você tem um quadro que é um quadro de guerra. Quer dizer, nós estamos discutindo tudo isso num contexto no qual você tem uma guerra. O que muda? Quer dizer, quando a gente volta aqui e fala assim, continua com a crise climática, não tem expectativa, não acho que há uma expectativa de uma saída mais limpa, como foi apontado anteriormente, acho que não há essa perspectiva, não há uma perspectiva de redução de desigualdade, e também acho que a própria democracia ela se encontra sob bastante pressão em vários países, continentes, na Europa, Estados Unidos e tudo mais. Aqui também, para não fugir da discussão. Enfim, e isso tudo no contexto de guerra, quer dizer, que é diferente. Nós não estamos mais simplesmente falando da época da pandemia, que a gente passou 2 anos falando sobre pandemia, não. Agora estou falando que você tem um contexto de uma guerra, você tem de rupturas pesadas, questões que pesam muito, no caso da Europa, etc. Enfim, é isso mesmo? Quer dizer, os problemas vão girando numa espiral, como o Nego gosta, né? Não, mas não uma espiral salário, não, mas uma espiral de violência, de tensões, de angústias, quer dizer, de um mundo cada vez mais. Eu me lembro muito isso, né, do Numa falando, né, que grande parte do crescimento da extrema-direita na eleição francesa havia exatamente essa angústia, né, o medo de você perder aquilo pouco que você já tinha, o medo do desemprego, o medo do envelhecimento, o medo de passar o tempo, quer dizer, um mundo que vive com medo, com medo, com medo, com medo. Prado, tá no mudo, Prado. Pegar aqui, pegando uma ideia boa que o Dudu colocou, que é a questão do conflito distributivo. Ele falou do conflito distributivo entre patrões e empregados, mas existe um conflito distributivo também entre capitalistas, uns com os outros. Ou seja, no meio dessas transformações, quem ganha e quem perde entre os diversos setores capitalistas. A questão da guerra que você está colocando, eu queria lembrar uma coisa muito interessante. Passada a Primeira Guerra Mundial, tem um panfleto muito famoso, o Lord Keynes, que naquela época não era Lord ainda, era um economista, sobre as ações da Paz de Paris, do Tratado de Versalhes, que impunham um peso muito grande sobre a Alemanha, que não contribuiu nem para resolver o problema da França e da Inglaterra ou da Bélgica, nem contribuiu para reintegrar a Alemanha na economia mundial, com graves consequências que ocorreu para a retomada da economia na Primeira Guerra Mundial. Quando eu olho o que está acontecendo hoje com a guerra, eu vejo um cenário, a situação não é igual à da Alemanha, porque não acabou ainda o conflito, mas a tentativa de impor um ônus muito grande na Rússia e as disputas geopolíticas dos Estados Unidos com referência à Rússia e à China está colocando, como eu já falei, gasolina no meio desse fogo que está se espalhando. Independente do mérito da guerra, e eu acho que esse aqui não é o lugar de discutir isso, com as questões geopolíticas, a questão do imperialismo, independente disso, ao tentar sancionar a Rússia, o resultado disso é um aumento de preços de alimentos, que já vinha aumentando, e aumento de preço de energia, que já vinha aumentando. E uma desculpa para aumentar gasto militar num contexto em que a política é no sentido de aumentar juros. Então, os setores vinculados à guerra, de alguma maneira, ganham, prejudica indústrias que dependem do preço de energia e prejudica trabalhadores que você usa esse clima de desordem para poder justificar a política de que é necessário conter salários nesse momento de crise. Ora, isso é uma situação que piora muito, alimenta mais ainda a questão da extrema-direita,
E põe em risco, novamente, a questão do euro, porque no momento que, como o Bastos falou, que as taxas de inflação são diferentes em diversos países da Europa, isso vai ter consequência para a estabilidade do euro. Se essas diferenças se mantiverem por um tempo considerável, no interior da União Europeia, alguns ganham, outros perdem. Então, nós temos uma nova onda de instabilidade. Portanto, o que estou vendo, o Bicalho pegando a sua fala, é que nós estamos nada será como antes, pegando a música aí do Milton Nascimento, do Ronaldo Bastos. Quer dizer, nós estamos entrando num mundo muito perigoso. É um mundo particularmente perigoso que está difícil inferir o que vai acontecer. Por isso, eu, que, em geral, sou otimista, a minha avaliação hoje é muito pessimista, que nós estamos entrando num cenário que os conflitos podem se aprofundar, a situação econômica piora e a política dos Estados nacionais fica mais dura, fica mais dividida, com espaço para ampliação da direita ou, eventualmente, embora em menor grau, da esquerda. Eu só tenho uma... A gente faz, né, Prado? Não tem jeito, eu tenho que ter uma discordância. Não é discordância, é só questão de ênfase. Eu só acho que uma parte aí que você falou dos capitalistas, eles conseguem empurrar o custo todo para o trabalhador. Então, a parte enorme, sobretudo os grandes, mesmo com o aumento dos custos energéticos, uma boa parte, dado a dificuldade em boa parte dos países do poder sindical e dessa desacoplagem aí, você empurra isso em cima do trabalhador numa escala muito grande. Então, diga para... Mas eu não... Veja só, você está supondo que não há oposição entre setores dentro do capitalismo. Eu acho que isso não é realmente... Não, Prado, eu não estou supondo que... a maior parte da solução é sobre o aumento da exploração da massa de trabalhadores. Mas também você tem conflitos e conflitos crescentes sobre quem ganha e quem perde. Não, sim, capitalistas. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem a disputa intercapitalista quem se apropria pela massa de mais-valia. Mas o ponto que eu estou chamando a atenção é o seguinte: como você tem um poder sindical muito fragilizado nos vários ramos onde essas empresas atuam, então tem uma tendência de um ajuste, claro. Determinado setor pode estar perdendo com o aumento do custo aí, que é o custo direto. Alguns podem ter um efeito muito maior, mas eles vão tentar empurrar em cima do trabalho. Acho que esse é o ponto que mais relevante. Porque isso. Eles conseguem, mas é sempre a tentativa de saída. Se eles conseguissem, não tinha conflito, sempre. Não tinha conflito entre os setores capitalistas. E tem, isso é uma realidade constatável. Não, mas isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque eles disputam também para ver quem se apropria mais. O que eu estou chamando a atenção é que o poder, o grau de monopólio sindical nos vários ramos é muito baixo hoje. É evidente que alguns podem perder, e eles vão tentar arrochar em cima do trabalhador. É nesse sentido que as políticas, eu acho que eles vão adotar, nesse primeiro momento, políticas clássicas, por causa da dívida, por causa da inflação. E acho que isso vai tensionar enormemente, mas enormemente. Isso vai ampliar ainda mais o barril de pólvora. E acho, Prado, que o pessoal não está pensando em não jogar gasolina, não. O pessoal, acho que a gente vai ver daqui para frente jogando gasolina o tempo inteiro nessas tensões, porque só uma reconfiguração institucional da relação entre capital e trabalho, da relação de Estado e mercado, na questão distributiva, como a gente já debateu isso aqui, muito grande para reconfigurar, não é, o que a gente está vivendo hoje, como o Ricardo falou. A gente vai ser mais sujo, o pessoal vai pensar na segurança energética, se bobear, vai aumentar carvão no mundo, não tenho dúvida nenhuma disso. Concentrado, em termos de concentração de renda. A democracia, a extrema-direita avançando. Assim, aquilo que talvez seja muito pessimista nesses aspectos, mas acho que, na verdade, eu tento aqui preparar a gente para... Então, o que é que significa? Significa que nós temos que estar preparados para essas tensões constantes. Elas vão fazer parte desse mundo que a gente está vendo agora. Até quando? Não sei. Até quando você tem a capacidade
de que segmentos da sociedade consigam influenciar as políticas econômicas, as políticas públicas, para que o Estado possa direcionar mudanças e transformações na questão distributiva. Porque a gente já viu que não vai sair pela vontade ou pela autonomia plena do Estado. Você vai ter que ter muita pressão social, porque tecnicamente a gente sabe que é possível. A pandemia já mostrou isso. Tecnicamente é possível. Mas não é uma questão de tecnicalidade. É uma questão de economia política. É uma questão do poder e a disputa pela apropriação da mais-valia e como a renda é distribuída entre capital e trabalho e entre capital e capital. Eu queria ressaltar isso, porque eu acho que a questão distributiva, a questão inflacionária, a questão das políticas e da questão da atuação do Estado está imbricada nesse momento histórico de profunda instabilidade que viveremos por um período. Eu acho que a gente vai fazer várias conversas nos próximos anos voltando a essa coisa. Será que vai melhorar? Será que vai melhorar? Mas é isso. Bastian. Eu queria fazer só são duas observações. Uma que eu acho que eu acabei não fazendo anteriormente, que a elevação dos juros, né, que ela tem uma consequência no desempenho econômico, do ponto de vista, por exemplo, dos efeitos que a gente chama patrimoniais. Né? Quer dizer, aumenta o serviço da dívida de todo mundo que está endividado, pode aumentar a inadimplência e criar uma tendência, portanto, enfim, recessiva na economia. Tá? Agora, entrando digamos, na questão que vocês estavam debatendo agora há pouco, acho que o Bicalho que levantou, ainda que, na verdade, a gente, pelo menos, tangenciou na primeira rodada, sobre essas insatisfações e os conflitos. Né? Quer dizer, pensando aqui numa perspectiva mais ampla, eu sempre recordo quando houve a crise de 2008, 2009, no Atlântico Norte, né? Que acabou afetando o mundo inteiro. Né? Isso provocou enormes insatisfações, né? Como alguns falam, liberou energias. Né? E muita gente no campo progressista disse, opa, agora é um momento, né, para a gente, né, conseguir eventualmente passar agendas mais progressistas, programas de redistribuição, tá? Isso é uma oportunidade histórica. E, ao final, grosso modo, quem conseguiu canalizar essas energias, capitalizar em cima dessas energias, foi a extrema-direita. A gente viu na sequência, nos anos subsequentes à fase mais aguda da crise, a eleição do Trump, o Brexit, né? Crescimento dos partidos de extrema-direita, e o receio é que agora, né, nessa tentativa de fazer tudo voltar como era antes e um eventual enquadramento, né, vai ser mais um elemento, tá, para fortalecer os partidos de extrema-direita mundo afora. E eles aí, como alguns já apresentam nos seus programas de governo, se apropriando, tá, de elementos, esse é um ponto que tem insistido muito aqui no nosso programa, né, incorporação por parte desses partidos de extrema-direita de elementos de uma agenda econômica mais inclusiva do ponto de vista social, mas é claro que com xenofobia, quer dizer, para os seus, né, que, sem colocar o elemento xenófobo, eram parte da agenda da esquerda. Né? Da agenda da esquerda. Claro que sem a xenofobia, né? Inclusive para todos, no ponto de vista dos partidos tradicionais de esquerda. Porque esses partidos tradicionais de esquerda históricos passaram por um processo de neoliberalização a partir dos anos 80 e hoje não tem nada para apresentar para a população, em geral, a população que tem perdido mais com os movimentos econômicos, enfim, com as tendências da dita globalização, enfim, dos últimos 40 anos. Então, o receio é que uma intensificação desses conflitos, mas isso sendo capitalizado pelas forças de
de extrema-direita. É que é um cenário suficientemente pessimista. Né? Numa. Tá, é isso aí. Bicalho, eu vou aqui, tem que sair um pouquinho antes, vou me despedir aí de vocês e dos nossos ouvintes, né? Obrigado aí, um abraço a todas e todos. Valeu, Mathezinho. Obrigadão. Um abração. Numa. São as observações finais? Não, vamos, fala não, e depois a gente roda. Tá. Porque... Depois a gente faz uma final. Tá bom. Você falar nessa segunda rodada. Ou seja, não, agora é para falar pouco. Nas suas considerações finais, Aquelas que você é breve, aí você fala bastante. Não, eu acho que não, só para rapidamente assim complementar alguns elementos já colocados, porque o Bicalho, sua pergunta era da segunda rodada era relacionada à guerra. Né? Basicamente temos 2 eventos traumáticos. Aí tem que pensar, obviamente, que a existência de um conflito não é algo isolado, né, no sistema internacional. O ponto é que essa guerra tem tido, por conta da natureza dos beligerantes e também do espaço no qual eles estão inseridos, ou seja, o espaço eurasiático, ela tem tido muito mais consequências do que outros conflitos. Só que, se a gente for pensar, se a gente pega o início, por exemplo, da década de 2000, a gente tem a Segunda Guerra do Iraque, tá? Que teve um impacto, pelo menos por um tempo, sobre os preços internacionais das matérias-primas. Tá? Inclusive, o preço internacional das matérias-primas foi muito elevado na maior parte dos anos 2000, pelo menos até a crise financeira global de 2008. Bom, isso levou a enormes debates sobre a inflação? Não, porque também não foi observado exatamente uma grande aceleração da inflação. Estou falando dos países centrais, porque, na verdade, o que acontece aqui, o fenômeno da inflação que a gente vê, bom, no caso dos países periféricos, que você tem uma inflação relativamente alta em determinados países que costumam ter, no caso do Brasil, por exemplo, em algo particularmente surpreendente por conta dessa alta dos preços das matérias-primas. O que mais surpreendente é a mudança de, vamos dizer, de tendência no caso dos países centrais, tá? Dos países, seja a Europa, Estados Unidos. Bom. Só que, ao mesmo tempo, é curioso observar que alguns países asiáticos, por exemplo, não parecem ser muito atingidos por esse fenômeno da inflação. Eles são muito dependentes em termos de matérias-primas. Então, tem algumas coisas acontecendo em termos de inflação que estão meio misteriosas. Isso, obviamente, precisaria ser... Desculpa te interromper, mas será que lá eles não estão repondo o markup ou diminuindo um pouco o markup para segurar a inflação a depender das empresas estatais? Não sei, a ver. Eu pensei isso agora. Sinceramente, não tenho nenhum elemento assim muito claro eu não tenho nem hipóteses, confesso. Assim, e um evento está acontecendo, então tem que ver exatamente por que tem essas diferenças. Bom, eu acho que a pista de uma institucionalidade diferente, vamos dizer, de uma e válida. Tem países, provavelmente, tem países que têm também sistemas de administração de preços, particularmente desses preços que são atualmente muito, que assim, puxam, botam a inflação para cima, particularmente energia, alimentos, que ajudam. Tá? No caso, sei lá, da China, por exemplo, a gente pode dizer que o sistema de administração de preços lá ajuda muito. Isso é menos claro
no caso do Japão, por exemplo, onde esses mecanismos são menos... Nenhuma. Sim, Não, desculpa te interromper de novo, mas é que eu fiquei pensando alto aqui, além dessa coisa do markup, talvez os abatimentos que a Rússia esteja dando para vender petróleo e derivados ali para o pessoal, porque tem abatimentos bem fortes, eles estão vendendo muito abaixo do preço médio do Brent ou dos derivados. Não sei, é uma possibilidade, mas eu deixo você continuar aí, não mais. Te interrompendo para cá. isso pode ter, mas no caso do Japão, por exemplo, não tem isso. O Japão é completamente alinhado, assim, nem era muito dependente O Japão tinha deflação durante muito tempo, né? A década de 90 foi um período de deflação. Exatamente. Mas o Japão é muito dependente de matérias-primas importadas. Então, o que está acontecendo? Tem basicamente, assim, tem muitas coisas estranhas acontecendo com essa onda de inflação. Há o medo da tal de espiral inflacionária que envolveria assim o salário. Bom, isso já não está, a gente vê que não está acontecendo. Tá? Se a gente olha a evolução dos salários médios assim nos países da OCDE, você vai ver que não tem uma explosão salarial. Tá? Então, realmente, nesse sentido, não há muito como... tem que tomar cuidado quando a gente faz um paralelo com o período da década de 70, onde a gente vinha, pelo contrário, né, de uma situação de profit squeeze, né, de diminuição dos lucros. Agora é exatamente o contrário. Né? A gente tem tido, pelo contrário, uma parcela dos lucros que tem aumentado, uma parcela dos salários que tem caído. Então, não sei, é difícil explicar exatamente o que está acontecendo. O que a gente pode dizer com certeza é que essa conflituosidade, vamos dizer, em termos de conflito distributivo interno, da qual falei, que foi reforçado pelo Eduardo Costa Pinto, ela existe e ela tem seu eco agora nas tensões geopolíticas. As tensões geopolíticas, com possíveis reorganizações das cadeias globais de valor por parte de países, particularmente assim, os Estados Unidos, seus aliados, que vão querer depender menos justamente de um bloco, vamos dizer, sino-russo, mas basicamente em volta da China, bom, com uma dependência muito perniciosa, como a gente viu durante a pandemia. Bom, isso é algo que pode ter uma série de impactos, e pode ter impactos que a gente vai medir, obviamente, do ponto de vista econômico, geoeconômico em si, mas também é algo que pode ter uma repercussão sobre o próprio conflito distributivo interno, que vê exatamente como isso vai ser. Porque não esqueçamos que, bom, e depois a gente falará um pouco mais lá nas conclusões, né? Mas não podemos esquecer que um dos carros-chefes da eleição do Trump, isso antes da pandemia, antes dos problemas atuais, né? Era a questão justamente de uma maior, vamos dizer, independência em termos assim, de produção e também em termos comercial em relação à China. Isso é uma agenda que vai se consolidando. Tá? E não, a pandemia, acho que ela acabou empurrando ainda mais para a opinião a necessidade de repensar essa questão. E a gente vê que os defensores da globalização, da mundialização, aí, o que você quer, hoje em dia tem uma vida difícil, entre aspas, nos países centrais. Bom, você tem ainda, na periferia, particularmente, infelizmente, na América Latina, ainda tem muitos adeptos, né? Mas isso é a marca de um certo atraso, né, em relação às tendências novas lá no centro. Tá? Então, tem que ver o que vai justamente... Mas eu acho que uma coisa alimenta a outra. Os conflitos internos se alimentam os conflitos externos e vice-versa.
Bom, já temos aqui 1 hora e pouquinho de 1 hora e 10 já de programa, então vou encaminhando aqui o final, né, da nossa discussão. E eu queria colocar o seguinte, quer dizer, lá em 2020, em dezembro de 2020, quando a gente fez aquele programa, o último programa do ano, ali no meião mesmo da pandemia, né? Eu me lembro que o título do programa acabou sendo Vai Ser Tudo Igual, só que pior, né? Eu ouvindo aqui as colocações de vocês, né, a impressão que eu tenho é que o título desse programa aqui vai ser Está ruim e vai piorar. É isso? Então, eu queria que vocês falassem essa última rodada sobre isso, né? Quer dizer, há 1 ano e pouco atrás vai ser tudo igual, só que pior. E agora não, está ruim e vai piorar. É isso aí, Dudu? Bicalho, sendo bem direto, é isso aí, sim. Em algum momento vai melhorar, mas ainda vai piorar bem mais. Vai piorar bastante antes de melhorar, né? Ainda vai piorar bastante, porque acho que, como eu falei, a tecnicalidade, instrumentos estão disponíveis, mas é uma questão de economia política. Não vejo, acho que as tensões tendem a aumentar, acho que vai empurrar novamente o custo para o trabalhador, dado a dificuldade hoje da capacidade de organização dos movimentos sindicais, da própria esquerda, alertou aí que alguns já têm crescido, mas ainda eleitoralmente não tem a potência necessária para fazer uma onda, um movimento de reconfiguração estatal, de reconfiguração distributiva, e nesse contexto ainda veremos enormes tensões, ainda veremos enormes conflitos sociais e ainda veremos esse vai e vem da extrema-direita, porque enquanto não reconfigurarmos um tipo de funcionamento da sociedade que seja menos desigual, tá? Viveremos dessa incerteza profunda sobre o futuro, e isso gera enormes tensões sociais, coletivas, individuais, e não vejo nem saída limpa por enquanto, nem resolução da questão distributiva. Eu lembro a gente falando, o programa que a gente fez aqui do Great Reset, ou se reinicializar, conversa fiada, conversa do pessoal do business, tá? E a democracia vai tensionar cada vez mais, porque vai ampliar a extrema-direita no mundo. Ou seja, enquanto você não reconfigurar, porque essa extrema-direita no mundo também ela é liberal, ela não tem o intervencionismo estatal em sua grande maioria. Então, a gente vai balançar muito ainda, vamos passar muito perrengue ainda, né? E o mundo ainda vai ser marcado nos próximos anos por enorme tensão. Estou querendo jogar praga para que o Conversas vire o Diário da Crise, não, ou que vire Conversas do Mundo Contemporâneo em crise constante, tá? Mas os cenários não são fáceis e espero estar equivocado, espero que eu esteja completamente errado e a gente comece a viver uma outra realidade, mas não vejo muita luz no fim do túnel por enquanto. Valeu, Dudu, obrigado pela sua contribuição mais nessa mesa redonda, né? A 50ª reunião do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Pradinho, você é um otimista, Pradinho. Tá ruim, vai piorar? Como é que é? Até otimista tá difícil, eu termino a minha vida de Olha, esse é um momento preocupante, hein, Luan? Pradinho vacilando ali no seu otimismo. Olha só, a gente sentiu que o Pradinho tremeu, hein, cara? Aí, Dudu, tremeu o homem. Otimista nessa circunstância. Olha, você tem uma situação que você tem uma sucessão, você tem camadas de crises diferentes que estão convergindo. Sabe aquela situação, né, de diferentes ondas que vão se somando uma a outra, né? O desenho daquela famosa tempestade perfeita que vai juntando várias situações diferentes. Nós tivemos a pandemia, você tem a crise energética que está longe de ser resolvida, que tem sido... A Europa ainda se preocupa mais, a Alemanha tenta fazer uma saída via melhoria da política energética, mas, de qualquer maneira, está sendo jogado um pouco de lado em função da dramaticidade da conjuntura. Entrou agora a questão energética, você tem uma disputa
entre os grandes players hegemônicos, que é muito grave. Veja, mesmo uma situação de crise como essa, nós estamos vendo a China com uma inflação muito mais baixa que os Estados Unidos e com uma taxa de crescimento muito maior. No meio desse cenário, você tem os Estados Unidos alterando a mesma ordem internacional de que ele foi o grande mentor e criador no período de pós-guerra. Então, hoje, a OMC está profundamente prejudicada pela ação americana, as Nações Unidas, a tentativa de criar uma ordem internacional diferente do direito internacional, tudo isso vem aumentando as tensões mundiais. Num cenário em que faltam também dos atores, e eu entendo que os atores são importantes, independente das grandes forças políticas, nós não temos grandes estadistas, nós não temos figuras que, de alguma maneira, possam contribuir para desenhar determinados cenários. E nós estamos muito enfraquecidos de partidos. Os trabalhadores não têm mais os seus partidos. O SPD não tem mais nada a ver com a história de ser o partido de Marx lá atrás. O Labour Party não tem nada a ver com o Partido dos Cartistas, o Partido Revolucionário. O Partido Democrata nunca foi essas coisas. Tinha os racistas no Sul, no passado, hoje já não tem mais, mas tem também, nunca... Os Estados Unidos sempre foi meio complicado, mas nos Estados Unidos também tinha um movimento por parte dos intelectuais e por parte de alguns setores progressistas que defendiam uma situação melhor. Hoje isso está muito enfraquecido. Os progressistas americanos são muito conservadores. É difícil encontrar lá figuras mais ilustradas. E, por outro lado, na Rússia e na China, com essas transformações, mas quando a gente olha também o famoso projeto eurasiano, é muito assustador, porque ele é muito conservador também, flertando com elementos de fascismo, aquelas coisas de alguma maneira, rejeitar as mudanças da Revolução Francesa, de pegar a história das diferentes civilizações, ou seja, com poucos valores universais. Então, nós vimos uma situação de que era chamado no passado, por Durkheim, de anomia, de falta de normas, de falta de alguns elementos básicos que dê estabilidade ao momento. O que vai acontecer depois é difícil de saber, mas agora é hora de crise, nós vamos surfar um tempo muito tempestuoso. Essa é a impressão que eu tenho. Então, Ricardo, sinto muito, mas o meu otimismo está guardado na gaveta. Eu vou ter que esperar alguns programas para ver se eu abro novamente ele e tem um momento um pouquinho mais com perspectivas mais róseas, mais otimistas, mais verdes aí para a economia mundial. Valeu, Prado. Obrigadão, Prado, pela sua participação nesse nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Numa, você tem aquele seu ceticismo, eu não vou dizer blasé, porque ia ser muita cafajestado da minha parte, mas você tem ceticismo blasé, isso é sacanagem, não vou fazer isso contigo. O amigo não fala isso, né? Mas meio francês, né? Aquela coisa assim, mas já falou, né? Mas já falou, né? Não é abrir mão de tirar esse sarro, né? O Baixazinho foi embora, então não dá para tirar o sarro do Baixa. Numa, é isso mesmo? Está ruim e vai piorar? Olha, é difícil, na verdade, ter uma visão completamente unívoca dos processos que estão acontecendo, tá? Porque, primeiro, eu acho que vai ter uma heterogeneidade nas situações, tá? Então, tem países que, até por conta de evoluções políticas, mudanças em eleições, podem evoluir
para uma realidade não somente política, mas também social e econômica mais progressista. Tá? Isso vale assim para vários espaços na América Latina, na África, particularmente em algumas situações muito específicas. Na Europa, isso pode acontecer, mesmo se é menos provável no contexto atual, mas se a gente for olhar, por exemplo, uma coalizão de esquerda no poder, por exemplo, na Espanha, tem feito uma ampla reforma trabalhista que aumentou consideravelmente a parcela dos contratos, aumentou significativamente a parcela dos contratos a duração indeterminada, ou seja, abrindo direito a mais direitos sociais, direitos trabalhistas, por conta dessa reforma que acho que foi implementada no final do ano passado. Tá? Então, o mundo nem sempre vai na mesma direção. Acho que os países podem ter situações diferentes. E eu acho que uma questão de falta de representatividade dos trabalhadores, que marcou muito a década, na verdade, o período que vai da década de 80 até a década de 2000, e algo que vai sendo, pelo menos parcialmente, remediado. Ou seja, você volta a ter alguma representação no espectro político dos interesses dos trabalhadores, até por conta do desaparecimento, não em todos os países, mas parcial, pelo menos, no mundo e total em alguns lugares, dos partidos tradicionais de centro-esquerda, que, de fato, aí tinham se afastado, como foi já falado, comentado, completamente dos trabalhadores. Eu acho que, nesse sentido, pega os Estados Unidos. O Bernie Sanders é uma voz para o trabalhador americano, com todas as imperfeições que pode ter, e deu, de novo, um peso à esquerda do Partido Democrata, que, sei lá, por 40 anos quase tinha sido aniquilada. Não estou exagerando, mas que nunca tinha tido mais esse peso depois da administração Carter, né? E justamente que foi... Porque lembramos, as reformas, justamente as primeiras reformas neoliberais, a mudança nas políticas macroeconômicas, em particular monetárias, elas aconteceram com o Volcker durante o final, um final do mandato do Carter. Não foi com como se chama? Reagan. Com o Reagan. Tá? Então, isso é importante lembrar. Tá? Então, essa, vamos dizer, conversão dos partidos de centro-esquerda aos princípios neoliberais, que, de fato, foi uma ferramenta extraordinária na mão dos capitalistas para controlar os trabalhadores, ela não existe mais. Lembramos que, nas últimas eleições na França, o Partido Socialista Francês fez menos de 2% dos votos. Ou seja, não é mais nada. Inclusive, toda a coalizão de esquerda que se constituiu agora até para as eleições legislativas que seguem as presidenciais lá, e que, na verdade, vão determinar quem será o primeiro-ministro e, portanto, quais vão ser as direções da política interna, né, em termos econômico, em termos social, em termos societal, né, se você quiser. Bom, a coalizão se formou em volta da candidatura do Mélenchon. Ele virou tão forte que até o Partido Verde e o próprio Partido Socialista e o Partido Comunista, que tinham apresentado candidatos separados no primeiro turno das eleições presidenciais, se juntaram para as legislativas em volta dele. Da mesma forma, o Podemos virou um centro de articulação da coalizão de esquerda na Espanha. Tá?
A gente vê, portanto, que a não representação dos trabalhadores, mesmo se ela continua existindo, bom, a gente pega o Corbyn, a gente já falou sobre isso na Inglaterra, a mesma coisa, tá? Ele representa. Então, a não representação dos trabalhadores, eu acho que é algo que está começando a acabar. E algo, até porque esses partidos de esquerda, que tinham centro-esquerda, que tinham servido de uma certa forma para controlar os trabalhadores perderam completamente sua influência, não tem jeito. Como eles não defendem mais os trabalhadores, bom, os trabalhadores cansaram. Tá? Aí, no caso, o problema é como essa representatividade se dá. Bom, tem um lado, eu diria, positivo, através dessas forças progressistas mais radicais que se manifestam, vamos dizer, na última década, se manifestaram na última década. Depois, o lado negativo, que já foi sublinhado pelos camaradas, e do lado, e na parte dos partidos, assim, e na força dos partidos, entre aspas, antissistema de direita, de extrema-direita. Tá? A extrema-direita também se reforçou. Uma extrema-direita que, pelo menos em parte, tenta ter esse discurso voltado para o povo, para a defesa dos interesses do povo, que não é para confundir com uma política tão progressista. Porque quando a gente vai vendo o programa da Le Pen, o programa do, como se chama, do Trump, o programa do Salvini, enfim, da extrema-direita na Inglaterra, ou na Itália, ou na própria Alemanha, a gente vê que tem algumas medidas pinceladas para convencer, para dar a impressão que tem essa preocupação social, mas, na prática, é a direita mesmo. Tá? E, em última instância, para os capitalistas, isso é um ponto importante, vou concluir com isso, para os capitalistas, é sempre mais conveniente ter essa extrema-direita que até chega no poder, porque, no fundo, consubstancialmente, ela é, ontologicamente, ela é ligada aos interesses capitalistas. E, no fundo, se a gente pensa no nazismo, no fascismo, eles tinham esse lado social, entre aspas, pelo menos um verniz social. Mas, em última instância, eles garantiram aos capitalistas a manutenção do sistema, dos seus privilégios, das características do sistema, mesmo depois do enfraquecimento dos políticos, dos partidos liberais tradicionais, que hoje em dia corresponderiam ao centro-direita e ao centro-esquerda. Por enquanto, essa absorção, essa criação de megas partidos de centro, como a gente está vendo na França, como, no fundo, se constitui na Alemanha, porque a coalizão entre entre SPD, Partido Verde, lá, é uma coalizão de centro, não é uma coalizão de esquerda. Bom, isso tudo, mesmo se, de fato, eu acho que essa visão centrista, a manutenção dessas políticas neoliberais, o seu aprofundamento, como a gente conversou, como a gente teme que aconteça pelos comentários de hoje, a um determinado momento, essas políticas contra o povo, elas já começaram a perder muito apoio popular, já começaram a despertar esses movimentos, a extrema-esquerda, a extrema-direita, que alguns gostam de chamar de populistas, bom, mesmo se esse termo é, muito pejorativo e dois, completamente um conceito, não tem nenhuma substância, nenhuma... eu acho que, de qualquer jeito, isso vai consolidar as contradições, os conflitos do sistema, como a gente já comentou. Tá? Então, se não houver mudanças, não parece que vai haver tão significativas na lógica do sistema tal como ele se configurou, um dia, que pode não ser tão longínquo, acho que a gente vai, de fato, ter conflitos tais que, bom, não necessariamente vai mudar o sistema, mas pelo menos ele vai estar
numa situação de extrema instabilidade. Já está sendo em determinados lugares. Você veio, Dudu, fui chamar o cara de ceticismo, né? Um ceticista blasé. Foi o único que foi otimista, o Prado. Tomou o seu lugar. Hoje o Lula... Foi mesmo, hoje foi bom. O Meia vai lá e tomou o seu lugar, Prado. Eu dizia antes que era duduísta, agora eu vou virar numista. Vai virar numista, né? Não, mas Não, depois do Numa, né? Quer dizer, aquela história. Está ruim, vai piorar, mas, como diz a canção, né? Quem sabe o inesperado faça uma surpresa. Né? Isso. Eu sou pessimista para o amanhã, mas depois de amanhã... Quem sabe, depois de amanhã. Grande final da nossa conversa hoje, né? Quem sabe... O inesperado não faça uma surpresa. É a nossa conclusão. Eu e a Brisa, né? Acho que é isso. É isso, senhores. Bom, queria agradecer a todos os nossos amigos, todas as nossas amigas que nos acompanham nessas conversas, né? E gostaria justamente de convidar vocês para um próximo programa, né? Aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Né? Então, nos vemos, se cuidem e vida que segue. Vamos nessa. E quem sabe o inesperado faça uma surpresa, né, Prado? É isso. Beijão para todos.